Um carro luxuoso dirige pela estrada da montanha. Dentro tem um casal, uma jovem bela em um vestido de noiva e um homem mais velho. A garota estava feliz por ter roubado seu coração. Enquanto ele a atirou de todas as desventuras para o seu mundo secreto, à frente há uma casa situada em um lugar lindo, montanhas, árvores e um céu azul. Eles são recebidos pela governanta Claire e um jovem que é o dono chamado de Oliver. A Elizabeth está encantada com a beleza da casa, enormes janelas de vidro, aconchego e conforto. Na entrada, ela vê lindas flores, orquídeas brancas e lírios, e ela percebe que Oliver é cego. Um jantar durante a noite traz uma mesa farta com servos bem treinados, seguido por uma noite de amor. Pela manhã, seu marido mostra a jovem esposa a casa, exibindo sua decoração cara, pinturas e obras de arte valiosas. Há um guarda-roupa luxuoso, cheio de roupas da moda para ela, uma cozinha maravilhosa e cômodos mais bonitos que o anterior. Todas as portas têm fechaduras biométricas em um corredor. Elizabeth vê uma porta de vidro fosco e pergunta ao Henry o que tem além disso. Seu marido responde que é um lugar onde ela não deve entrar. A garota protesta dizendo que nem poderia, mesmo se quisesse. Afinal, há fechaduras por toda parte. O Henry explica que todos os scanners biométricos estão ajustados para os parâmetros das duas pessoas, os dela e os dele. Na manhã seguinte, Henry vai embora. Elizabeth estava triste, afinal estão em lua de mel. Ela nada na piscina e vagueia pela casa. Elizabeth pergunta a Claire há quanto tempo ela trabalha lá e, sentindo-se tímida, pergunta por que um mecânico tão proeminente como Henry se casou com alguém tão comum como ela, mas a mulher não responde. Elizabeth passa o dia lendo, experimentando roupas e joias e dançando diante do espelho. À noite, ela vê Claire e Oliver saindo da casa. De madrugada, a anciona atormenta. Ela sai do quarto e vaga pela casa. Sem perceber, chegando ao quarto proibido, a curiosidade supera o bom senso. A Elizabeth entra. Atrás da porta, há uma sala que se assemelha a um laboratório. Sensores e dispositivos a cercam. A Elizabeth aperta um botão em um painel e de repente uma porta se abre, revelando uma cápsula de vidro contendo o corpo de uma jovem com um tubo na boca. Parecia que ela estava dormindo. Assustada, Elizabeth foge, derrubando uma mesa e cortando o dedo no vidro. Pela manhã, Henry chega. Ele toca piano para Elizabeth, mas rapidamente nota seus pensamentos distraídos. Ele vê o dedo enfaixado dela e pergunta o que aconteceu. A Elizabeth se desculpa, dizendo que é desajeitada, e o Henry calmamente responde que ela mente tão bem que é assustador. A Elizabeth fica magoada. Seu marido descobriu facilmente sua mentira. À noite, a Elizabeth finge dormir. Ela escuta o Henry indo em direção ao quarto proibido e o segue furtivamente. De repente, o Henry surge da escuridão e a acusa de desobediência. A garota tenta se defender, dizendo que não viu nada proibido, mas o Henry explica que o fato da sua desobediência é o que importa. Assustada, Elizabeth tenta fugir, mas encontra todas as portas trancadas. O Henry segue implacavelmente e ele a alcança nas escadas, agarra sua perna e o joga para baixo. Depois, a atinge com um metal. Na próxima cena, o Henry, Claire e Oliver cavam uma cova no gramado e colocam o corpo da Elizabeth dentro. Após o funeral, eles se sentam na mesa. Claire pede para dizer que estava tudo acabado, mas o Henry responde que ainda não é o fim. 6 semanas depois, Henry traz uma cópia da Elizabeth. As mesmas conversas, as mesmas ações novamente. O Henry pede a ela que não entre no quarto proibido. A Elizabeth prometeu cumprir. Eles se amam novamente, enquanto Claire os observa das sombras. À noite, Elizabeth não consegue dormir. Ela anda pela casa e encontra Claire sentada na cozinha. Elizabeth começa uma conversa com ela, cheia de curiosidade, e uma pergunta leva a outra. Claire tenta avisar Elizabeth sobre algo, mas o Henry entra na sala e o Henry leva sua esposa para o quarto. De manhã, ele parte, pedindo para Elizabeth ser uma boa garota. Ela vaga pela casa chamando por Claire ou Oliver, mas ninguém responde. Entediada, ela novamente experimenta roupas e joias. Nada na piscina e à noite toca piano na sala de estar. O quarto proibido se torna um imã e a Elizabeth entra nele apenas para gritar e sair correndo. Naquela noite, ela tem um pesadelo em que a garota da cápsula de vidro, que se parece com ela, emerge do seu sarcófago e vem para o seu quarto. Enquanto isso, o Henry chega e percebe que a sua esposa estava assustada. Elizabeth recua para o banheiro, mas o Henry percebe que ela desobedeceu a ele. Ele invade o local, a agarra e começa a estrangular ela. Mas ela o chuta no rosto e foge. O Henry a persegue pela casa. Na cozinha, Elizabeth se arma com facas, enquanto o Henry pega um tampão.
Ele se senta ao piano e começa a tocar. Elizabeth relaxa ao escutar a música, mas é uma armadilha. Um disco toca enquanto Henry se aproxima furtivamente do seu esconderijo. Ele agarra Elizabeth e pressiona o tampão no seu rosto. Parecia que tudo estava perdido, mas em um movimento final, a Elizabeth enfia uma faca nele. O casal cai no chão em uma poça de sangue. Elizabeth recupera a consciência. O Henry estava morto. Ela limpa o sangue do chão e arruma a cozinha, enrolando o corpo do Henry em um tecido. Ela coloca no elevador e depois se limpa. Joga fora sua aliança de casamento e queima suas roupas manchadas de sangue. A mulher liga para o serviço de emergência, mas não sabe o endereço. Nesse momento, Elizabeth vê Claire e Oliver e finge que estava tudo bem. Ao ver Elizabeth viva e ilesa, o casal fica chocado. Elizabeth afirma que Henry estava descansando no andar de cima. Claire vai para a cozinha e de repente desaba de um ataque cardíaco. Ela alcança o telefone e pede ajuda. A ambulância leva a Claire embora. Elizabeth tenta sair, mas Oliver diz que não pode protegê-la se ela sair pela porta. Ele entende que o Henry estava morto. Assustada, Elizabeth tenta explicar que foi legítima defesa. Oliver a tranquiliza, dizendo que também odiava o Henry e que a ajudará a se livrar do corpo. O jovem pergunta o que ela se lembra da infância, e ela responde que esteve no hospital por um longo tempo depois que seus pais morreram em um acidente de carro e que cresceu em um orfanato. Oliver lhe mostra uma casa próxima, dizendo que é onde eles vivem juntos. Claire sabe mais, porque trabalhou com ela. Elizabeth pergunta quem ela é, e Oliver revela que ela é uma das 6 clones da esposa do Henry, número 5. A garota fica em choque, experimentando um verdadeiro pânico. Ela quer voltar para sua lua de mel. O Oliver aconselha Elizabeth a ir ao mais longe possível. Ela pode pegar dinheiro do cofre. A garota vai para o seu quarto para arrumar as suas coisas, e o Oliver entra com o diário da Claire em mãos. Ele pede que ela leia. Enquanto tenta decifrar a caligrafia, Oliver tranca as portas. Elizabeth não entende o que estava acontecendo. Ela pede para ser liberada, mas Oliver é inflexível. Em desespero, Elizabeth começa a ler o diário de Claire. Ela descobre que Claire recebeu um convite do Henry para trabalhar com ele porque era uma geneticista proeminente. Quando chegou à casa do cientista, conheceu Oliver, mas quando descobriu o que estaria fazendo, ficou assustada ao se ver no meio de uma história de amor trágica, inexplicável, desagradável e impossível. O Henry revelou que a sua esposa morreu logo após dar à luz o Oliver, devido a uma doença muito rara. Seus genes, de repente e gravemente, degeneraram. O marido, em luto, clonou suas células e criou 6 cópias, mas a doença se manifestou nelas também. Para ganhar tempo, o Henry construiu câmeras de criogenia e colocou os corpos em estado de êxtase. Quando Claire se juntou ao projeto, restavam apenas 4. Ela começou a trabalhar e decifrou o gene da doença. Enquanto isso, o Henry gravava mensagens e tocava música para os sujeitos, na esperança de que isso formasse suas memórias. No entanto, a última Elizabeth não se lembrava de nada além de alguns segundos. Sofrendo porque não tinha um verdadeiro mundo interior, a constante tensão na sua consciência se tornou muito complexa para o seu corpo suportar. Um dia, ela entrou no laboratório e fugiu em horror. A polícia a encontrou e a trouxe para a casa do Henry, onde Claire a reconheceu como sua sobrinha doente. As estranhas acusações da garota foram descartadas como um distúrbio mental. Elizabeth se distrai da leitura quando Oliver entra. Ele traz o jantar e pede para ela se comportar, mas a Elizabeth o ataca exigindo o código da porta. Oliver cede. A garota segue para o laboratório, onde vê Oliver trabalhando no corpo da última Elizabeth, a 6ª. Ele pede para que ela segure a cabeça do clone, enquanto a 5ª cópia sustenta a cabeça do seu clone. Oliver a injeta com sedativo. Em um delírio, Elizabeth vê as memórias das suas antecessoras. Ela acorda em um quarto, acorrentada à cama, sem conseguir se libertar, e continua lendo o diário da Claire. A mulher relembra como continuaram as suas pesquisas, mas, uma semana depois, o clone morreu. A Claire percebeu que a neurodegeneração havia retornado. Ela não suportava mais. Henry estava em desespero. Nada estava funcionando. Ele havia desperdiçado tantos anos e agia como um louco. Mas a Claire contra-argumenta que ele agia como um amante. Um relacionamento se desenvolveu entre eles. Oliver entra no quarto novamente. Ele quer saber o que Claire escreveu sobre ele. Elizabeth explica que Claire começou um caso com Henry após a morte do 3º sujeito. A mulher não sabia que o Henry havia alterado as amostras, o que significava que Claire não tinha culpa. Ela havia conseguido interromper a doença, e os clones restantes estavam saudáveis. Oliver compartilhou que na infância admirava a Elizabeth,
pois ela era o ser mais bonito que ele já havia visto. E sim, ele podia ver naquela época. As crianças se tornaram amigas, o que desagradava o Henry. Um dia, Oliver viu Henry beijar a garota. Naquela noite, o homem cegou Oliver. Tendo contado tudo, Oliver sai e Elizabeth continua a ler. Claire escreveu que ela mesma terminou o caso. Competir com Elizabeth era impossível. Além disso, Henry falava sobre a sua dor após perder a sua amada. Agora ele sonhava em reviver aquela primeira noite do casamento. Claire não encontrou registros de Elizabeth dando à luz e percebeu que Oliver não era filho do Henry. Ele era o próprio Henry. Ele o criou porque temia que Elizabeth não quisesse seu eu atual. De manhã, Elizabeth acordou sentindo uma tesoura contra o seu pescoço. O Oliver exige que ela diga o que Claire escreveu sobre ele no diário. Elizabeth admite que Claire a considerava um clone do Henry, mas isso não era verdade. O Henry mostrou uma certidão de nascimento, então Oliver não é o Henry. Elizabeth pergunta se ele a ama e o convida a tocá-la. Ela tira as calças e o chama para mais perto. Oliver não consegue resistir à tentação e se aproxima. Ele abraça Elizabeth, mas a garota o joga no chão e o estrangula com a corrente. Ela precisa que ele lhe entregue as chaves das algemas e revele o verdadeiro código da porta. Nesse caso, outra Elizabeth entra no quarto, apontando uma arma. As garotas se encaram, elas são idênticas. Oliver tenta convencer a nova Elizabeth de que a que estava no quarto estava doente, que ela é uma impostora e inimiga delas. A quinta Elizabeth argumenta que isso não é verdade, que elas são reféns e que ela só quer ir embora. Obedecendo a Oliver, a sexta Elizabeth ordena que a outra se deite no chão, mas a quinta Elizabeth protege o Oliver. Quando a sexta finalmente dispara, a bala mata o Oliver e fere o quinto clone. Ela tenta fugir, enquanto a sexta clone chora sobre o Oliver. A Elizabeth ferida sai da casa. Na sua mente, todas as visões e imagens que passaram por suas clones se fundiram. Um tiro ecoa. A última Elizabeth mata sua dupla. O último suspiro e a última visão. Ela mesma se inclinando sobre o seu rosto. O amanhecer chega e a última clone lê o diário da Claire. Henry transfere todas as suas posses para Claire. Agora, ela pode continuar a sua pesquisa. O homem afirma que nunca teve a intenção de matar a pessoa que quis ressuscitar por toda a vida. Simplesmente aconteceu. Ela morreu e agora ela o traz alegria ao morrer de novo e de novo. E ninguém precisa saber disso. Essas versões não são só Elizabeth, apenas destruindo-as ele sente que elas são reais. E o Henry fará de tudo para pôr um fim nisso. Elizabeth termina de ler e vê um táxi parar na casa, de onde a Claire sai. Elas se encontram na porta. Elizabeth deixa tudo para Claire, pois ela merece. A Elizabeth caminha pela estrada, deixando para trás tudo que é aterrorizante e incompreensível. Toda sua vida, ela sonhou com um homem maravilhoso. Ela roubou o seu coração e ele atirou de todas as desgraças para o seu mundo secreto. Mas agora, ela não dorme mais. O filme nos leva a reavaliar muitas coisas, sobretudo questões éticas. Surge a pergunta: pode um verdadeiro cientista usar a sua descoberta para um ganho pessoal? Clonar uma pessoa sem o consentimento não é um crime? Nem o maior amor pode justificar a violência contra uma pessoa. E como é possível criar barreiras para proteger alguém dessas expressões de paixão? Então, tudo é finalizado.